Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos a mais este culto, a mais uma meditação da Palavra de Deus. Quero ler o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 17. Convido você para abrir a sua Bíblia aí, e o tema da nossa meditação é: qual a nossa preocupação no tempo de hoje? Qual a nossa maior preocupação no tempo de hoje? Então, convido você para acompanhar a leitura desse texto, que diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje: lembrem-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Janes e Jambres são Moisés. Assim também estes homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles serão tolos. Como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho da minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio, de Listra, que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver uma vida cristã unidos com Cristo Jesus são perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe que foram seus mestres, quem foram seus mestres na fé. E desde menino você conhece as Sagradas Escrituras, as quais podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer. Estou lendo o capítulo 4, versos de 1 a 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas porções de mestres que vão querer ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado a quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua. Texto maravilhoso que vale a pena voltar sempre para esse texto, não é?
e ver aqui, meus irmãos, que nós precisamos atentar para essas verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 13,16 que Jesus chama de felizes ou bem-aventurados aqueles cujos olhos veem e cujos ouvidos ouvem. Meus irmãos, nós vemos aqui nestes textos que o apóstolo Paulo se preocupa com o fim dos tempos. Ele prevê a calamidade dos últimos dias, instruindo Timóteo a que siga os ensinamentos, lembra a Timóteo de como ele mesmo viveu, deixou o seu exemplo, não é verdade? Ele o prepara, não é, para as perseguições virão sobre ele. Para quem tem uma vida santa, uma vida na presença de Deus, diante de Deus, sofre perseguição. Ele lembra a Timóteo que os maus irão de mal a pior. Ele lembra dos mestres que o ensinou. Ele está fazendo alusão à sua mãe, à sua avó Loide, a mãe Eunice, a avó Loide, não é verdade? Ele exorta a que ele permaneça firme nas sagradas letras. Ele destaca que a palavra de Deus é toda inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Ele atesta para Timóteo que isso é o que servirá para que o homem de Deus ou a mulher de Deus estejam completamente preparados e prontos a fazer todo tipo de boas obras. Meus irmãos, isso que Deus preparou para nós. Vejam só a nossa missão, que coisa maravilhosa. Isso é privilégio para nós, não é verdade? Como é que nós temos vivido a nossa vida de cristãos? No capítulo 4, voltando aqui a algumas alusões, ele inicia falando do julgamento de Deus sobre todos os seres humanos. Ele exorta a Timóteo que por causa da vinda de Cristo, pregue a palavra a tempo e fora de... Ele diz, procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Fala do tempo que chegará em que as pessoas não darão ouvidos ao verdadeiro ensinamento. Meus irmãos, as pessoas não darão ouvidos ao ensinamento, procurarão viver do jeito que querem e ainda arranjarão líderes que preguem o que eles gostam de ouvir. Isso é muito triste, mas é o que nós temos visto, não é verdade? Ouvirão lendas. Ele vai finalizando, né, com um tom de despedida. Ele fala do que fez sua carreira cristã. Ele afirma que chegou até o fim, conservou a fé, que agora o prêmio da vitória, né, que o Senhor preparou para ele agora recebe esse prêmio da vitória. É dado a quem vive uma vida correta, segundo ele diz aqui na Escritura, né? É dado a quem vive uma vida correta. O Senhor dará naquele dia. E não somente a ele, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Meus irmãos, como é que nós estamos? Eu termino fazendo algumas perguntas. O que mais nos preocupa neste tempo? O que é que nós temos mais nos preocupado nesse tempo? Estamos preocupados em conhecer mais a palavra de Deus? Os ensinos que nos foram deixados? Como estamos enxergando esse tempo? Vemos que é um tempo de calamidade, um tempo terrível, um tempo tenebroso. Mas como nós temos enxergado? Como está a nossa fé? Estamos mais firmes hoje do que ontem? Estamos mais em Deus hoje do que ontem? Estamos com o propósito de buscarmos mais a Deus hoje do que ontem? Estamos prontos para testemunhar aos perdidos da salvação que temos em Cristo Jesus mais hoje do que ontem? Estamos preparados para toda boa obra, como Paulo diz aqui para Timóteo? Estamos praticando como filhos de Deus estas boas obras? Meus irmãos, estamos ansiosos pelo grande dia da volta de Jesus, as mansões celestiais? Estamos felizes pelo que nos aguarda? Ou estamos ansiosos por esta vida e preocupados com tudo que nos cerca, com tudo que a gente tem assistido nos nossos dias? Meus irmãos, disse alguns dias atrás em nossa reunião de oração, as tristezas que carregamos em nosso coração, nosso apego às coisas desta terra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender a sua palavra, o seu propósito e permaneçamos firmes com Jesus. Um grande abraço. Fique na paz de Jesus. Amém.